Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Repita comigo, uma autoridade entre os judeus. O versículo 2 diz assim: ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou para ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? E é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Versículo 6: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito: é necessário que vos nasçam de novo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, tua palavra foi lida nesta manhã. Peço que através do poder do Espírito Santo de Deus, venhas usar a minha vida nesta manhã para falar com todos nós que estamos aqui. Enche o meu coração, no transbordar do meu coração, alcança a vida das pessoas que estão no templo, alcança a vida das pessoas que me assistem pela internet. Quando assistir esse culto gravado, sinto o impacto do teu poder na vida deles, meu Pai. Eu quero que isso aconteça para a honra e a glória do nome de Jesus, nesse dia tão maravilhoso que estamos comemorando hoje, que é o dia do batismo. É um dia importante na vida do cristão, e nós estamos celebrando com muita alegria. Que a tua bênção e a tua graça não falte sobre a nossa vida nesse dia, através do nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, pode se assentar por gentileza? Assentando, se aplauda e glorifica o nome do Senhor. Nessa madrugada faleceu a irmã Alice. A irmã Alice é uma senhora que sentava deste lado aqui, bem idosa já, e ela estava com câncer na perna, estava sofrendo já há algum tempo. Eles não podiam fazer a cirurgia porque o estado de saúde dela não era apropriado para isso, e essa noite ela faleceu. Se você puder, o enterro vai ser às 14 horas, o corpo está sendo velado aqui no céu do Simons, tá bom? Vocês que puderem passar lá e dar um abraço na família. Uma das filhas e a neta também vem com ela, né, aqui na comunidade. E se você puder passar lá para dar um abraço, nesse momento é muito importante a pessoa receber um carinho da gente, tá bom? Então, lá no Face da igreja já está o comunicado de falecimento da nossa querida irmã Alice. A última vez que eu fui visitar ela faz umas 2 semanas, ela já não estava mais conhecendo as pessoas e estava só de cama. Passava um tempo internada lá no Santa Lucinda, um tempo em casa. Sabe que eu estava conversando isso agora com o pastor Gildomar? É uma coisa muito complexa, né, esse negócio, porque quando uma pessoa fica muito debilitada, para quem não é família e está de fora, a gente vê assim, a pessoa está sofrendo muito, né? Então a morte seria um alívio. Mas para quem é da família, aliás, eu estou passando isso com um amigo nosso que está com o pai muito internado, está internado e não está muito bem. E quando ele vai conversar com o pessoal, aí eles falam assim: ah, mas teu pai já tem 94 anos, né? Já está na hora de descansar. E são coisas que a gente vai aprendendo no decorrer da vida. Para quem lida na área da saúde, eles estão tratando mais um paciente e realmente vai falecer mesmo, isso ninguém fica para semente. Mas a complexidade da coisa é que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente conversa com a família, porque a família não é mais um paciente, é um ente querido. Um pai, uma mãe, um tio, um avô, é um ente querido seu, né? Então essa semana eu, observando todos esses lados aí das coisas, é mais uma coisa para a gente aprender a nossa postura quando lidar com a vida dos outros, né? Porque para a gente talvez seja uma facilidade, mas para a família talvez é uma fatalidade. E a fatalidade, quando é para os outros, não nos machuca muito, né? Que a gente não está fazendo parte daquele convívio. Então, quando a gente for tratar dessas coisas, sejamos bem inteligentes, né? Eu acho que a palavra mais apropriada é essa. Ser bem inteligente para lidar com circunstâncias que não se diz respeito diretamente a nós,
mas sim a terceiros, e principalmente quando você trata com a família desse terceiro, porque para a gente é mais uma situação, é mais uma pessoa que se vai. Tem muita gente que acha que eu trato a morte com muita frieza. Não é que eu entendi na Bíblia que a gente nasce e a gente morre. Mas nesse meio a gente precisa lidar com isso. Então hoje ore pela família dela, viu? A Maria Isabel e a Vanessa, e tem mais uma neta dela que frequenta uma outra igreja, a gente conhece todos eles. Então hoje ore por eles para que o Espírito Santo conforte o coração deles. Amém? Amém? E fica se preparando aí que daqui uns dias vai eu, né? Que vai. O dia que a gente for, estejamos preparados, né? Hoje, por exemplo, espiritualmente vai 2. Quando eles forem mergulhados na água, morre, né? Para as coisas naturais da terra. Quando eles saírem da água, eles saem uma nova criatura. Foi o que aconteceu com Jesus de Nazaré, né? Ele nasceu homem, vindo da parte de Deus. Maria, naquele momento, foi um instrumento de Deus para que ele pudesse nascer. E isso a gente trata com muito respeito. E Jesus desenvolveu o ministério dele e chegou um dia que ele foi crucificado. Porque no Velho Testamento você há de ver que toda vez que tinha pecado tinha que se fazer sacrifício. Uma vez por ano se subia ao templo para poder sacrificar um animal para apagar o pecado das pessoas. E isso foi virando corriqueiro, né? E as pessoas começaram depois a já levar isso já no banho-maria. Aí já começou. Isso é bem complexo. Quando Jesus manifesta o ministério dele, um dia ele entra no templo, arrebenta com todo mundo lá, né? Pega o chicote, dá no meio das costas do cara, chuta a mesa, chuta a banca. Por quê? Porque eles estavam fazendo já do perdão de pecados um grande negócio. O próprio sacerdote já punha as coisas para vender lá. Então, se o teu pecado era pequeno, você sacrificava uma pomba. Se o pecado era grande, você sacrificava um boi. E eles já faziam essa troca de mercadoria, né? Porque um grande problema que nós seres humanos temos é quando a gente passa a tratar as coisas espirituais como coisas físicas. Viu? Presta bem atenção nisso. Isso pode ajudar muito a tua cabeça. A gente começa a ver as coisas espirituais com uma visão materialista, que é a nossa. E daí a gente perde o temor quanto às coisas de Deus. Então, não quero dizer para você que quando começaram os sacrifícios era isso. Mas no decorrer dos anos, o homem foi vendo alguma coisa que podia fazer para recurso próprio, usando coisas de Deus. Aí Jesus quebrou tudo isso, acabou com essa desgraça toda. E por ele quebrar todas essas maldições, a própria instituição, os próprios religiosos da época se levantaram contra ele. E você vai ver que quem insultou a morte de Jesus foi os religiosos. Porque Jesus não estava concordando com aquele sistema. E sempre que a gente discorda de um sistema, cria-se problema. Aí ele foi morto na pior morte que poderia ter para um ser humano, que era a morte de cruz. Era tipo assim, nos dias de hoje, se você atentar um pouquinho para o campo jurídico, era um crime hediondo. A morte de cruz era para quem cometesse um crime hediondo, um crime bárbaro. E o crime bárbaro que Jesus cometeu foi não concordar com o pecado no meio das coisas santas. E por isso a instituição daquele tempo resolve matar ele. E quando mata Jesus de Nazaré na morte de cruz. Depois de 3 dias, ele ressuscita como Cristo, o Filho de Deus enviado à terra para desfazer as obras de Satanás. Quando nós nos batizamos, o empreendimento é mais ou menos assim. Você vai morrer para o mundo e vai nascer uma nova criatura, já manifestando mais o poder do Espírito Santo, porque a partir desse momento, a gente realmente obedece a palavra de Deus, porque batismo não é sentimento. Muitas pessoas que vêm para a igreja ficam assim: pastor, no dia que eu sentir, eu vou batizar. Fala assim: olha, cuidado, você pode morrer sem sentir e vai para o inferno. Porque quem crer e for batizado será salvo. Repita comigo: quem crer e for batizado será salvo. Palavra de Jesus. Não adianta eu querer maquiar a palavra dele. Não adianta eu querer entrar no lance dos caras, negociar. Né? Ah, não. Então, tem gente que vem para o evangelho e fala assim: não, pastor, quando eu me libertar dos meus problemas, viu? Jesus não está esperando você se libertar de nada. Jesus está esperando você obedecer a palavra.
Entenda isso na tua vida. Você que está me assistindo talvez ainda não é batizado, ou se tem alguém aqui que não é batizado, a gente não fica procurando muito isso, porque aqui na comunidade eu procuro intervir quanto menos na vida pessoal das pessoas. Eu não acho que igreja é para se meter na vida pessoal. Igreja é para te alicerçar no mundo espiritual. E se você fizer as coisas por obrigação, certamente você não será abençoado. Porque Jesus não morreu por obrigação, Jesus morreu por amor às nossas vidas. Jesus, quando ele aceitou a missão de vir para a terra, ele veio pelo amor que Deus, o Pai que nos criou, teve por nós. Esse amor foi tão grande que foi transferido para Jesus, e Jesus, por amor às nossas vidas, veio e morreu por nós. Então hoje, vocês que vão se batizar, vocês vão mergulhar. Quando mergulhou, matou toda a vontade da carne. Quando sair, sai para uma nova etapa de vida. Amém, irmãos? Só que o mundo vai nos atacando. Dia após dia vai nos atacando. E eu quero que você entenda que nós, estava ouvindo a ministração da Pri, aliás, parabéns, viu, Pri? Mandou muito bem. Aprendeu com o Petit, né? Que aprendeu comigo. Então vai passando de geração em geração. Brincadeira. Que às vezes dá vontade de nos batizar de novo. Isso é uma coisa interessante. Porque quando essa vontade dá, é que nós estamos entendendo na nossa cabeça a profundidade do que é o Evangelho na nossa vida. Nós estamos entendendo na nossa cabeça que nós precisamos nos aproximar quanto mais de Jesus Cristo. E o mundo de hoje é uma coisa de muita complexidade, porque nós vivemos em um tempo de liberdade, né? Ninguém te proíbe de vir à igreja, não tem nada, não tem nenhum movimento secular, ou movimento governamental, ou movimento social que nos impeça de estar na presença de Deus. Mas o maior empecilho que nós temos de estar na presença de Deus é a nossa própria vontade. Aí eu lembro você mais uma vez sobre Paulo, quando escreve a Gálatas, entre carne e espírito tem uma batalha muito grande. E muitas vezes nós já fomos batizados, mas a carne tenta tomar conta da nossa vida. Muitas vezes nós já fomos batizados, mas os desejos do mundo tentam tomar conta da nossa vida. É nesse momento que nós temos que invocar o poder do Espírito Santo de Deus e dizer para a nossa carne: não, eu já recebi o selo do poder de Deus, eu já estou debaixo da obediência da palavra de Deus, por isso você não vai me vencer. Eu vencerei porque Jesus já venceu por mim, por isso eu sou mais do que vencedor. E é nesse momento que nós conseguimos destruir as obras de Satanás. Amém? Porque em Mateus capítulo 3, versículo 11, José, será que dá para você pôr, que o meu tablet ficou aqui depois do culto de ontem e descarregou tudo. Quem é que pode fazer isso para mim? Para a gente ir trabalhando junto. Ó, presta atenção. Evangelho de Mateus capítulo 3, daqui a pouco ele vai começar a passar. Versículo 11 diz assim: em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou nem digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O 13 diz assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João se opunha, dizendo assim: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Versículo 15 de João 3. Jesus, porém, respondeu e disse: deixai por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. E ele permitiu. O 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Olha que coisa maravilhosa que nós vemos aqui, porque são coisas que mexem com a nossa inteligência. Quando Jesus vai se batizar com 30 anos, que era uma cultura deles, o judeu com 30 anos tem lá os bagulho que faz, que isso não vem ao caso agora, mas era um tempo de inteligência. Não era um tempo de emoção. Ele já tinha que tomar uma decisão para a vida dele. Aí ele vai cumprir, então ele quer se batizar. O que o João fazia era um batismo de arrependimento. Porque na idade da consciência, nós já sabemos o que nós fazemos. Hoje alguém me pergunta assim: pastor, com quantos anos que a pessoa pode se batizar? Eu falei: ó, você acende o fogo na tua casa e manda pôr a mão em cima. Se a criança falar, não, vai queimar, ela já sabe bem o que ela está fazendo. Se for pôr a mão, você tira. Fala: não, só estava fazendo um teste com você. Que? Verdade ou não é? Você pega uma criança, dá uma nota de 100, fala: rasga em 2.
Não, eu vou guardar, pai, porque isso aqui vale dinheiro. Então já está na consciência, já sabe. Não está mais na inocência. Se pegar para rasgar, toma da mão dela. Manda trocar 2,50, não deixa abrir no meio. Então, no estado da consciência, nós já sabemos o que nós queremos fazer. E isso aconteceu com Jesus. Por isso o batismo de arrependimento. E aqui começa a desmistificar muitas coisas. Porque na inocência, nós não podemos pedir para eles hoje. Por exemplo, você pega uma criança de colo com 1 ano, 2 anos, criança. E pergunta para ela se você se arrepende dos seus pecados. A criança não... O único pecado que uma criança pode ter é se o pai torcer para o Corinthians e pôr a camisa do Corinthians na criança. Mas daí Deus vai perdoar mais para frente. Deus vai perdoar mais para frente. Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas a criança está no tempo da inocência ainda. Então como é que você vai ser um cristão, pegar o viés? Porque cristão está no viés de Cristo. Viu? Não é da religiosidade. Eu tento, nas minhas pregações, não usar mais a palavra crente. Porque eu entendi que o crente, qualquer pessoa pode ser crente. Pode ser crente que isso é um tanque, pode ser crente que eu estou de roupa, pode ser... A crença é aquilo que você enxerga e a tua inteligência conduz. O cristianismo é o fato de nós conduzirmos a nossa vida nos passos de Jesus. E como que você vai se dizer que é um cristão se você não fez o que Jesus Cristo fez? Aí um pouco mais para frente a gente vai chegar nesse tempo que a pessoa fala: pastor, mas eu já fui batizado. Quando que você foi? Ah, quando eu era criança. Você se arrependeu do quê? Ah, de nada, né, padre? Então, você percebeu o jugo que a gente põe na vida das pessoas quando você induz ela a uma coisa que não é aquilo que a estrutura celestial ela preparou? Agora você entende por que a Bíblia ficou escrita? Agora você entende por que a Bíblia faz parte do nosso dia a dia? É para que nós não saiamos do cristianismo. Que o cristianismo é a verdade de Cristo, o Jesus de Nazaré ressuscitado que andou sobre a terra, e é nos passos dele que nós vamos chegar aonde ele está hoje. Porque ele é o caminho não é a religiosidade, o caminho não é eu estar usando um paletó e uma gravata, posso usar e uso o dia que eu quiser. Mas o cristianismo é você ter o perfil de Cristo na tua vida. É você poder enfrentar o mundo como Jesus enfrentou e venceu. Porque você percebeu que ele foi conversar com Nicodemos, e o Nicodemos não era nenhum tonto da época. O Nicodemos era o cara que era responsável pela sinagoga. O Nicodemos era um cara que no meio deles, era um cara responsável, tipo assim, era um ministro do Supremo Tribunal. Era um cara bem envolvido com a sociedade, mas não entendia nada de cristianismo. Não entendia nada de salvação. Porque quando ele vê Jesus, ele fala assim: mano, você faz umas coisas aí que é absurda. Eu fiquei sabendo que você estava entrando aí numa cidade, um cego de nascença veio lá conversar com você, você fez o cara enxergar. Fiquei sabendo que você foi no tanque lá e o cara estava lá 38 anos, esquecido pela sociedade, ninguém ajudava o cara. Você manda o cara pegar a cama, pôr nas costas e ir embora. Mas ele tinha uma consciência que ninguém poderia fazer aquilo lá se Deus não estivesse na vida da pessoa. Eu quero dizer para nós que já somos batizados, as nossas atitudes têm que compreender para a sociedade que o que nós fazemos é porque Deus está na nossa vida. E quantas vezes que nós estamos esquecendo disso? Quantas vezes que depois do batismo, se de repente você tiver... Quanto que é 52 menos 14? Quem que é bom de conta aí? 38. Há 38 anos atrás, eu me batizei. Mas sabe por que eu me batizei? Porque o lugar que eu ia era um lugar opressor. Era uma igreja que era tipo assim, a gente cantava no grupo de jovens e... a liturgia do culto, naquele tempo, dava oportunidade para jovem, para criança, para idoso, o coral dava um monte de coisa cantava, né? Então não tinha esse louvor congregacional que nós fazemos hoje. Porque hoje canta todo mundo junto para a gente ajustar o tempo. Naquele tempo tinha um grupo de jovens. Só que aí baixaram uma lei. Aí até hoje eu procuro na Bíblia essa lei, mas eu não achei. Que para cantar no grupo de jovens tinha que ser batizado. Irmão, mas não deu 10 minutos. Vou batizar. Não explicava direito por que a gente batizava, não tinha esse papo mais aberto, era um papo muito religioso. Então os homens colocavam regras dentro das coisas de Deus e faziam com que nós nos submetêssemos a isso.
A minha conversão veio depois de alguns anos, já depois de casado, que daí eu me localizei. E Deus teve misericórdia de mim. E hoje eu não quero que as pessoas passem mais isso. Porque o evangelho é uma questão de inteligência. O evangelho é uma questão de aceitação. O evangelho não é opressor. O evangelho não se mete na garganta dos outros e empurra para baixo. Porque Nicodemos era um cara que não precisava mais disso. Estava bem na sociedade, tinha grana, mas ele sentia a falta de alguma coisa. Eu quero que nesta manhã, se você que está me assistindo, ou tiver alguém aqui na comunidade que ainda não é batizado, você precisa sentir falta de algo mais. E esse algo mais o mundo não dá. Esse algo mais o dinheiro não traz. Esse algo mais não vem de qualquer jeito, vem do poder do Espírito Santo de Deus, mediante a nossa obediência à palavra, que é o poder de Deus em nossas vidas, é a palavra. E Nicodemos vai lá e trocar essa ideia com Jesus. Não é por quê? Porque Jesus já tinha legalidade. Porque Jesus se submeteu ao batismo, porque ele não está mandando você fazer, ele ensinou você a fazer. E quando a gente obedece, o que me chama muito a atenção é quando Jesus fala assim: porém, porque assim convém cumprir toda a justiça. Aí João batizou ele por causa da justiça. Sabe por quê? Jesus não se mostrou mais do que a gente aqui na terra. Ele se mostrou um servo de Deus. Ele veio para desfazer o mal entendido que Satanás colocou lá atrás. Porque quando Eva e Adão pecaram, ficou tipo assim um clima espiritual que Deus fez alguma coisa errada, né? Deus criou lá os dois e aí os dois se rebelaram. Não, os dois desobedeceram. E a desobediência... Hoje, sabe por que a irmã Alice, ela partiu dessa para outra? Porque a morte veio com o pecado. Começa a ler a Bíblia na ordem cronológica certa, você vai ver que foi criado. Até ali não se falava de morte. A morte apareceu como castigo à desobediência. Que pode parecer castigo, eu acho que a morte é uma bênção. Porque se nós estivéssemos sem o Evangelho, já estaríamos condenados perpetuamente. Com a morte nós temos a oportunidade de mudar de vida e já partir para a eternidade já com a vida definida. Mas a morte veio por causa do pecado. E é esse pecado que quer estar dentro da nossa vida. Mas eu quero dizer hoje para vocês, todos os pecados cometidos serão largados nessa água e vocês saem daqui nova criatura em Cristo Jesus. O compromisso que nós precisamos ter arduamente é com a ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor, todos os meses... Deixa eu te fazer uma pergunta para você raciocinar. Eu não queria que você me respondesse. Não quero causar constrangimento. Aliás, deixa eu convidar você que não está fazendo, que não fez os 2 dias de projeto de vida, volta hoje à noite para você fazer o 3º dia, para você receber uma palavra de Deus na tua vida para abençoar o ano de 2019. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha... Deixa eu tentar colocar bem as coisas para não causar nenhum espanto. O que você acha melhor para a tua vida? Lembrar de Jesus uma vez por ano ou 12 vezes por ano? Irmãos, responda agora aí. O que é melhor? Lembrar de Jesus uma vez por ano ou 12 vezes por ano? 12 vezes por ano. Por isso que a gente toma ceia todo mês. Porque na ceia a gente traz essa lembrança na nossa cabeça. Na ceia, a gente traz a lembrança de Jesus Cristo morto. 3º dia, Jesus Cristo ressuscitado. Eu posso até cair, eu posso até pecar, eu posso até ser acusado pelo diabo, mas quando eu lembrar do sangue do Cordeiro, ele me ressuscita. Amém, irmãos? Quando você lembra do sangue do Cordeiro sobre a tua vida, Satanás não tem mais legalidade sobre você. Porque em Colossenses, daqui a pouco eu chego nesse texto, em Colossenses 2 diz assim, que ele rasgou a nota promissória que Satanás tinha contra a gente. Viu? E hoje nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, que é o que vai salvar a alma deles. Por isso, a obediência à palavra de Deus é muito importante. Tem mais um texto aqui que eu queria ler com você. Está em Marcos 1:4. Quem é que vai pôr, Zé? Marcos 1:4, depois Atos 13:24 e depois Atos 19:4. Primeiro Marcos 1:4. Apareceu João batizando no deserto
e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então o batismo é um batismo de arrependimento. Arrependimento do quê? De estarmos fora da graça de Deus. E a partir de hoje a gente é inserido. Atos 13, 24. Atos 13, 24. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Em Atos 19, 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Amém? Qual que é o nosso batismo? Arrependimento. Nesse momento, eu quero deixar muito claro que não estamos aqui para contender ou julgar as atitudes passadas, mas nós estamos aqui para fazer cumprir a palavra de Deus. Por exemplo, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18, está escrito assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O 19, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vai agora para Marcos 16, 15. Tudo isso eu estou te dando base da palavra de Deus do que nós estamos lendo. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, isso é palavra de Jesus. Isso não é estatuto da comunidade, isso não é coisa da cabeça de homem. É Jesus que ensinou isso. Amém? Então quem crer e for batizado será... Fecha os teus olhos um pouquinho. Coloca a mão na altura do teu coração. Ô Zé, acha aí Romanos capítulo 6 para a gente. Quem crer e for batizado será salvo. Nesta manhã, eu queria invocar a nossa inteligência, de nós que já estamos batizados, se nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, aproveita hoje. Você pode invocar de Deus a propriedade de bênção através de Jesus Cristo. E você lembrar da última ceia que você participou, espero que tenha sido a ceia desse mês que passou, de dezembro, né, que nós estamos no terceiro domingo. E você tem o direito de pedir perdão dos teus pecados, porque a remissão dos pecados vem pelo sangue de Jesus. Satanás está de uma forma opressora nas nossas vidas, querendo nos fazer de não lembrarmos da palavra do Senhor. Acho que é uma das astúcias mais violentas que ele está usando, é isso. Porque Satanás não quer que você lembre do Evangelho. Se você lembrou do Evangelho, a palavra se cumpre. É papufe. É papufe. Se você lembrar do sangue do Cordeiro, o teu pecado é apagado. E muitas vezes a opressão maligna vem sobre as nossas vidas pela falta do arrependimento. Mas você já tem o dom do arrependimento porque você se batizou. Você mostrou no mundo espiritual que as coisas naturais não vão tomar conta da tua vida. Você já se arrependeu e já se batizou. Voltou a pecar é natural, porque o homem que fala que não peca já está mentindo. Mas o arrependimento é dom de Deus na tua vida. Então você que está hoje aqui no templo, você que me assiste, você que vai assistir esse culto, não tenha medo de orar e invocar o arrependimento sobre a tua vida, porque ele vai vir pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue foi derramado para isso, para apagar os nossos pecados. Amém? Amém? Não estou ouvindo vocês, amém? Agora vocês acordaram, vai dormir a casa.
Vamos para Romanos, isso aí, Zé. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fossem batizados em Jesus Cristo, foram batizados na sua morte? O 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? A novidade de vida é você não compactuar mais com o pecado. Você saber que o Deus eterno já providenciou essa situação para que Satanás não tenha mais direito sobre a tua vida. Zé, por gentileza, Efésios capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Uma vez batizado nas águas, você pode ficar tranquilo que a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Amém? Você não precisa de 2 batismos, você só precisa do batismo de arrependimento. Nós precisamos do batismo de arrependimento. Porque o batismo do arrependimento está invocando a nossa inteligência, aquilo que nós entendemos que estávamos descobertos e por Jesus Cristo morrer por nós, nós assumimos e nós tomamos posse. Zé, por gentileza, livro de Colossenses, capítulo 2. Ô Zé, vamos para o versículo 8 daí. Daí eu vou ler aqui que não está nesse 7, 8. Tende cuidado, presta atenção nesse texto, que esse texto é maravilhoso. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que Paulo alerta? Tem cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Quer dizer, ninguém pegue você com a tua inteligência e prenda a alguma coisa que veio por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Por exemplo, eu passei por essa situação. Quando eu fui induzido a ser batizado, não era pelo arrependimento, é para poder cantar. E eu gostava de cantar, já cantava bem com 14 anos. Imagina agora com 52. Por isso que eu parei de cantar, que chama muita atenção, entendeu? Essas coisas. Então, isso é sutil. Porque as pessoas falam de uma forma que parece que é do bem, mas não tem embasamento bíblico. Quantas coisas que as pessoas estão sendo obrigadas a fazer, presta bem atenção, você que frequenta alguns lugares, que sutilmente distorce o evangelho. Por exemplo, batizar quando é criança é uma distorção. Jesus não foi batizado com 40 dias. Com 40 dias ele foi apresentado no templo. O Senhor não nos obriga hoje a usar nenhum artifício para chegarmos diante dele. Você não precisa. Você não precisa estar de paletó, gravata, você não precisa estar de véu, você não precisa estar de meia, você não precisa nada disso. Isso são sutilezas do mundo que são colocadas sobre as nossas vidas. Hoje você não precisa mais tirar um dia especial para o teu descanso, porque o nosso descanso é Jesus, porque as coisas são espirituais. O reino de Deus não é manifestado na terra de forma física. O reino de Deus é manifestado na terra de forma espiritual. Aí vem alguém para você e fala que um dia da semana você não pode fazer nada. Mas é tudo uma sutileza, uma manipulação de mentes, porque você não encontra embasamento bíblico para isso. Você percebeu como que as coisas vão se tramando no mundo para obstruir da nossa mente o poder de inteligência? Que foi o que me chama a atenção no texto de Nicodemos. Ele falou assim, cara, nós estamos indo lá na sinagoga, tem todo aquele ritualismo, né, aquela religiosidade, tá? Mas lá dentro não está rolando nada e você está fazendo umas coisas que são loucas. Irmãos, presta atenção, você encontrar com uma pessoa que você sabe que ela tinha uma deficiência desde a sua infância, e de repente ele encontrou com uma pessoa que, pum, sumiu. Um cego começou a ver, um aleijado começou a andar. E
Nicodemos, vendo isso, ele falou: cara, não é normal. E o que eu quero falar para nós nessa manhã é que nós não podemos mais ser normais, né, como esse mundo. Nós não podemos mais ficar normais com esse mundo. Zé, vai para o versículo 12, por gentileza. Desse mesmo texto. Sepultados com ele no batismo, também ressuscitaste antes pela fé no poder de Deus, que nos ressuscitou dentre os mortos. Vá para o 13, Zé. Deixa eu ver qual que é, que eu não lembro se é o 13. E quando vós estáveis mortos dos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Não, é esse mesmo. Ainda tem mais um pedaço do 13. É que eu não consegui ler a palavra. Ficou juntamente com ele, perdoando-nos de todas as nossas ofensas. 14. Olha aqui. Havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Quando Jesus foi morto na cruz, ele falou para Satanás: olha, agora você não tem mais autoridade sobre a vida dessas pessoas, porque aqueles que crerem em mim e obedecerem a minha palavra, vai receber o mesmo poder que eu tenho recebido do meu Pai, e essas pessoas serão chamadas a partir de agora filhos de Deus. Filhos de Deus. E nesse projeto de vida, Deus pôs isso muito forte na minha cabeça. Esse título de filho de Deus, Satanás não toma das nossas vidas. Não é os mal-estares da vida, não é as circunstâncias difíceis da vida que vai tirar o título de filho de Deus. Você está aqui nesta manhã e vocês dois que vão se batizar, vocês agora serão agendados, serão arrolados no livro e chamados filhos de Deus. Que quando você se submete à obediência do batismo, essa palavra se cumpre na tua vida. A cédula de dívida que você tinha, Jesus rasgou e falou assim: agora eles são meus, eu comprei. Você foi comprado com o sangue de Jesus, e ninguém mais tem autoridade sobre a tua vida a não ser Jesus, o eterno Salvador de nossas vidas. Amém? Então para de deixar o mundo te oprimir. Para de deixar a tristeza tomar conta da tua vida, o pessimismo tomar conta da tua vida. Que quando as coisas ficarem difíceis, tenha um socorro. Por isso que eu sempre lembro para você: olha para cima. É de cima que vem a bênção sobre a nossa vida, porque o que nos salvou, o que rasgou a cédula que era contra nós e cravou na cruz, hoje ele está vivo, à direita de Deus o Pai, intercedendo pelas nossas almas junto a Deus, para que a bênção possa chegar em nossas vidas. Amém? Pode ser assim?